Por que que o sabão limpa? Então a gente, até agora, teve uma ideia da estrutura, né, de como é organizada a água, de como é organizado o sabão e como que é a estrutura química do óleo, da gordura. Então como que a gente faz para o sabão limpar, né? Ou como que a gente entende esse fenômeno, melhor dizendo. O que que acontece, gente? Vamos supor que isso aqui seja um tecido. E esse tecido tem uma sujeira, que pode ser uma gordura. O que que vai acontecer? Se a gente jogar somente água, essa gordura não vai interagir com a água não consegue retirar essa gordura do tecido. Agora, se a gente joga o sabão, né, seja ele detergente, sabão líquido, sabão em pedra, o que que vai acontecer? Essa caudazinha, certo? Vai começar a interagir com a gordura. E o que que vai acontecer? Ela começa a despregar essa gordura, esse óleo que está no tecido. E aí forma o que a gente chama dessas gotículas aqui, conhecidas como micelas, tá? Micelas, que são essas gotículas em volta de sabão e óleo ou a sujeira está aqui no meio. Nesse modo, a água consegue arrastar isso aí, fazendo com que haja o processo de limpeza. Para que vocês verifiquem melhor o que é micela, basta você observar aquela panela com óleo, certo? E aí quando você joga detergente e água, o que acontece com aquele óleo que está com gotículas grandes? As gotículas começam a ficar bem pequenininhas. Por que isso acontece? Porque o sabão, ele começa, essa caudazinha do sabão começa a interagir com o óleo, formando essas pequenas gotículas que podem ser levadas, certo? Com a água, com a corrente da água. Isso aqui, gente, ela acontece, pode acontecer espontaneamente, ou seja, se a gente deixar de molho. Pode acontecer se a gente agitar um pouco, por exemplo, o tecido, ou se a gente esfregar, facilita a retirada disso aqui, tá? Dessa sujeira que está incrustada aí no tecido, na nossa pele. Então, o que que acontece, né? Aqui mostra a pele, a nossa pele, né? Essa gordura, essa graxa, certo? Que adere sujeira, ela é retirada com base nesse sabão, nessa estrutura do sabão que interage tanto com a gordura, a graxa, como com a água. E aí isso aí pode ser levado. Então aqui, gente, mostra o que? O óleo, e aí se coloca, né, em parte desse óleo, água. O que a gente observa? Duas fases diferentes. O óleo e a água, eles não se misturam. Você pode agitar isso aqui o quanto for, se você deixar um tempo, isso aqui vai separar novamente. Então forma uma fase que tem essa coloração amarelada e uma fase transparente que é da água. Immiscível significa o quê? É um adjetivo para dizer que duas coisas não se misturam. Miscível é quando duas coisas se misturam. O que acontece aqui? Por que esse óleo está emulsionado? Ou seja, isso aqui está formando uma fase só a olho nu. Porque foi colocado sabão. Quando se coloca sabão aqui e a gente agita, forma aquelas micelas. E aqui está uma quantidade muito grande. Então mostra para a gente que o sabão é esse material que faz com que haja interação da água com o óleo. E aí o processo de limpeza acontece. A formação da espuma também, gente, é um processo que precisa tanto de água como de sabão. É um pouco diferente, porque ao invés de ter sujeira aqui, essas caudazinhas vão interagir com o ar, tá? Tanto dentro da bolha de espuma e as cabecinhas com a água, formando uma película bem fina. É por isso que quando a gente estoura uma bolha, a gente se molha, porque tem água ali aprisionada. E para fora, essas caudas vão interagir com o ar da parte externa. Então essa estrutura do sabão, ele proporciona, né, isso aqui a gente começa a ver quimicamente o que é uma espuma de sabão. Essa estrutura do sabão, né, e que a gente viu também, ela é muito presente nos seres vivos. Tá? Aqui está sendo mostrado o que? Uma membrana de uma célula. O que acontece nessa membrana de uma célula? Essas cabecinhas ela interagem com a parte de fora da célula, né, que tem muita água, por exemplo, pode ser nosso sangue, e com a parte interna da célula, né, aquela parte intracelular, que é essa parte interna, que também tem muita água. E aí, essa parte interna aqui, ó, da nossa bicamada, né, lipídica que forma aí nossas células, está cheio de componentes, de materiais oleaginosos, gordurosos, que interagem com essas caudas.
Então aqui mostra um dos porquês que devemos, por exemplo, consumir um mínimo de gordura, né, e de óleos. Isso é essencial para a nossa vida. Tá? As nossas células elas precisam de gordura, por exemplo, para formar essas estruturas. Então é vital a gente consumir óleos e gorduras, claro, de forma moderada. E aí, gente, será que vocês sabem usar corretamente os produtos de limpeza? A gente já falou de como é o processo de limpeza, como que ocorre essa limpeza. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns produtos de limpeza. Não tem como falar porque é uma quantidade enorme de produtos de limpeza existentes no mercado. A gente vai falar um pouco sobre alguns, só para vocês terem uma ideia e a gente ter conhecimento básico sobre essa parte. Para produtos de limpeza, normalmente a gente trabalha com aquilo que a gente chama de diluição. O que é diluição, professor? Diluição é justamente você colocar uma quantidade de solvente maior do que se tem ali. Esse solvente pode ser água, você pode fazer uma diluição com água, pode ser uma diluição com acetona, pode ser uma diluição com álcool, com thinner, com óleo. É independente do solvente que você está usando. Mas diluição quer dizer o quê? Você pegar um frasco, você tem um frasco, certo? Tem um certo produto, um certo líquido aqui. E aí o que você faz? Você adiciona mais solvente nessa solução. Tá? Você adiciona mais solvente nessa solução. Então o que vai acontecer com a diluição? A concentração dessa solução inicial vai diminuir. Tá? Então imagine, por exemplo, um suco concentrado, aqueles sucos que vem na garrafinha, aquele de caju. Tá? O que a gente faz? A gente faz um processo de diluição. A gente coloca água nesse suco concentrado, então a parte dele para 4 partes, então a gente está fazendo uma diluição. No caso, o nosso solvente é a água, nesse caso do suco. Então, a ação de diluição ela faz o quê? Ela faz com que a concentração daquela solução inicial diminua. Tá? Isso nos produtos de limpeza, na maioria deles se utiliza do procedimento de diluição. Não se usa ele concentrado. Se você usar concentrado, uma das coisas que pode acontecer é que você está perdendo dinheiro, que você está gastando muito produto, ou você pode danificar o local onde você está usando isso, seja um piso, seja um tecido, ou seja a própria pele. Né? A gente entender essas recomendações de diluição dos produtos é extremamente importante, tanto para o nosso bolso, questão econômica, a gente não precisar comprar demais esse produto, como para a questão ambiental também, gente. Por quê? Quanto mais concentrado você usa, mais produtos você vai ter que comprar. Certo? Se mais produtos você vai ter que comprar, você vai gastar mais dinheiro. Além de gastar mais dinheiro, mais produto vai para onde? Vai para o esgoto. Então, se chegar muito produto no esgoto, esse impacto ambiental pode ser muito grande. Então, a gente ter essa consciência de ler rótulo, tá? Ler as instruções, na verdade, a gente não está perdendo tempo com isso. Às vezes a gente está o quê? Ganhando. Por quê? Estou deixando de perder dinheiro, certo? Não preciso comprar tanto produto assim, porque existe uma diluição recomendada pelo fabricante. E o fabricante, melhor que ninguém, sabe como se usa o seu produto da melhor forma. O fabricante ele não quer fazer um produto que não limpa, por exemplo, no caso de um sabão. Ele quer que o consumidor, né, a pessoa que comprou, esteja satisfeito com o seu produto. Então, se ela usa de maneira errada, o consumidor não vai estar satisfeito com esse produto. Agora, se ele usa da maneira certa, diluindo, e o produto rende e limpa, aí esse produto ganha fama e aí mais, né, essa indústria vai vender. Ok? Então, sabão em pó, aqui eu trago no caso de sabão em pó, sabão detergente. Sabão em pó antigamente era o único sabão usado, por exemplo, né, um dos poucos usados para lavar roupa. Hoje a gente já tem uma quantidade enorme de sabão líquido, que também tem que ser feita a diluição. Porém, o sabão líquido, a diluição dele normalmente é onde? Na própria máquina. Tem um compartimento onde você coloca lá e a máquina joga a água para diluir esse produto. Tá? E importante,
Esse produto normalmente tem lá no rótulo dizendo que você não pode jogar diretamente na roupa, porque pode levar a mancha. Ou não pode ter eficiência na sua lavagem, tá? Então, sabão em pó. Ele tem uma função, cada produto tem uma função, nesse caso é lavar roupa. Esse detergente em pó, no caso dele, é para lavar a louça. Outra coisa importante, não devemos misturar essas funções. Primeiro, porque isso aqui foi criado para lavar louça. Louça é o que? É porcelana, né? Pode ser talheres de metais, pode ser vidro, né? Tem alguns tipos de plástico. Então ele foi feito para esse tipo de material, limpar esse tipo de material. Foi feito pesquisas para saber a eficiência da limpeza desses materiais. Já para o sabão em pó para lavar roupa, o material que vai ser usado no produto é totalmente diferente. É um tecido que vai de um tecido mais grosso, né, como um tapete, para tecidos mais delicados, como uma seda, por exemplo. Então, se fizer esse desvio de função, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pegar o sabão em pó, que é bem mais barato que o detergente usado em lava-louça, e colocar na lava-louça, possivelmente ele não vai ter, tá, o efeito desejado. Não vai lavar aquela louça, certo? Porque esse detergente aqui em pó, ele tem que ser um detergente muito mais eficiente. É só a gente lembrar da nossa pia quando a gente está lavando louça. Tem coisa que a gente tem que esfregar muito, não é, com detergente. Então, esse material aqui ele tem que ser extremamente eficiente, porque a lava-louça não vai ter uma mão invisível lá esfregando, e sim jatos de água com detergente. E uso de temperatura também. Então, esse produto ele tem que agir naquele material de forma muito eficiente. Então, no caso desse sabão em pó, se recomenda o quê? Um copo americano, né, mais ou menos 180 ml. Aqui já está a primeira coisa que a gente já aprendeu, tá? Mililitro, litro é medida de volume, certo? Então, aqui deveria ser massa, miligramas, alguma coisa assim, porque ml é uma medida de volume de líquidos, não de pó, mas dá para entender a informação. E conforme a máquina ele fala, pode variar, porque tem máquinas de lavar de tamanhos variados, né? Sei lá, de 6 quilos a 15, eu não sei nem se tem acima disso. Então ele pede o que? Para dissolver antes, né, o produto da máquina. Tem uns que já faz essa dissolução na própria máquina, para não criar manchas ou não limpar corretamente, tá? E aí ele dá até recomendação em caso de deixar a roupa, né, aquelas roupas muito sujas. Aqui já é mais simples, né, tem um reservatório da máquina, você coloca lá e não deve ser utilizado para lavagem manual, tá vendo? Então aqui não tem como a gente substituir o detergente para usar esse aqui, por mais que ele lave louça. Mas por que, professor? Possivelmente esse material ele pode agredir demais as mãos. Tá? Ele pode ter algum processo químico ali que pode agredir demais as mãos. Então a gente não pode ter esse contato, como a gente tem, por exemplo, lavando a louça, utilizando uma bucha. Né? Outros tipos de produto. Amaciante, a gente precisa, normalmente a gente utiliza diluição, e aí se traz uma recomendação também utilizando, né, volume. Dissolver, né, dissolver isso aí, esse produto antes de colocar nas roupas e não despejar diretamente, porque pode levar a efeitos desagradáveis. Né? Enxaguante bucal, nesse caso, né, que seria aqueles enxaguantes bucais que a gente utiliza, ou né, porque estamos fora de casa e não tem como escovar o dente, ou após a escovação, normalmente o que se fala? Não dilui, tá? Já esse produto não pede diluição. Por quê? Porque possivelmente, né? Possivelmente não, certamente, o efeito dele, a eficiência dele é muito maior sem diluir. Se você diluir, você não vai ter esse efeito que o fabricante diz que tem lá no rótulo, tá? E outra coisa, não ingerir, tá? Esses produtos, porque possivelmente pode levar alguns prejuízos para a saúde. Aqui já mais incomum, que são esses sais de banhos, e normalmente se tem uma proporção aí, aqui no caso a massa, em relação à quantidade de água, tá? E também para se utilizar no banheiro,
dissolver antes de usar, né? Não pegar esse sal e jogar já direto no corpo.